Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para todos nós neste dia 20 de outubro de 2021. Você está no Maca Vasco, você está no café da manhã do Maca Vasco e hoje a gente vai falar sobre as vendas dos nossos ídolos. Venda da imagem de ídolo do passado e venda de ídolo que nem chega a ser ídolo porque não tem tempo sequer de jogar futebol. Vamos lá falar, você vai compreender a minha crônica de hoje. Você está no café da manhã do Maca Vasco, eu sou o Sérgio Maca, aqueles pedidos de sempre, larga o dedo no like, se inscreva nesse canal, ajuda esse canal a chegar a pelo menos os 15 mil inscritos, já clicando aqui no inscreva-se, clicando ali também naquele sininho, todo dia às 7 horas da manhã, com um vídeo, com uma crônica, com uma coluna, com um assunto sobre o nosso Vascão, para eu ver aqui seus comentários, para saber aquela conversa de torcedor para torcedor. Beleza? Vamos largar o like aí. Mas ontem eu ia gravar um vídeo acerca da bela homenagem que está sendo feita ao Roberto Dinamite, para mim, o maior jogador do Vasco da Gama. Não que eu tenha assistido o Roberto Dinamite, pouco lembro do Roberto Dinamite jogando. Então, para mim, ele é o maior jogador do Vasco. Não meu maior ídolo como jogador do Vasco. E aqui eu já falo quem é. Pra mim é Carlos Germano. Ah, que história é essa de Carlos Germano? Eu era goleiro de pelada e eu nasci vendo Carlos Germano agarrando no gol de uma forma tão simples, porque ele não fazia defesa difícil. Mas a gente aqui não tá falando do Carlos Germano, a gente tá falando aqui do Roberto Dinamite. Vamos lá então, meu amigo. Ontem eu ia falar, só que olha só, Deus me o fez não poder gravar ontem, eu ia gravar pra hoje e veio uma notícia que ninguém esperava. Olha, até com as notícias do Vasco estão sendo troca de empresário, de jogador, de joia da base, vira notícia. Sim, porque tem que ser investigado. O Riquelme, que está vindo de 3 jogos seguidos, eu penso que já são 3 jogos seguidos, jogando muito, desfilando, e ele está ganhando uma confiança, uma sabedoria de jogo incrível no jogo contra, nesse sábado, meu Deus, me falhou a memória, contra o Curitiba, o líder do campeonato, ele desfilou em campo e agora, do nada, o empresário dele era somente o pai do Neymar, que deve ter um acesso muito grande na Europa, passou para o Carlos Leite. Aqui eu já faço minha primeira pergunta para vocês escreverem no comentário aqui. Qual foi a grande venda do Carlos Leite? Qual foi o grande trabalho do Carlos Leite a não ser sugar o Vasco da Gama? E alguns comentários lá também, lá no Corinthians. Não, sério. Qual foi a grande, velho? Qual é o grande contato que o Carlos Leite tem? Né? Você pega as nossas joias e tudo mais, ele não faz grandes vendas assim. Eu posso estar enganado, por isso que eu quero saber de vocês. E por que o Riquelme, logo assim, que ele está sendo um grande promissor para o Carlos Leite? Tem que ser. Mas vamos lá. O Roberto Dinamite ganhou, ao meu ver, uma justa homenagem. Para mim, ele é o maior jogador do Vasco da Gama. Tem os números, não só do Vasco da Gama, mas números nacionais. Maior artilheiro do Maracanã, maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, maior artilheiro disso, daquilo outro. Beleza? Primeiro ponto aqui eu já faço. Eu consigo distinguir o jogador Roberto Dinamite para o administrador Roberto Dinamite. E por que eu não falo o nome dele, do Roberto Dinamite, como administrador? Porque ele assumiu o cargo de presidente do Vasco por ser Roberto Dinamite. Ou seja, o Move lá, a Mais Vasco, como o pessoal gosta de falar aí, então utilizou a mesma estratégia naquela época para a eleição do Roberto Dinamite bater no Eurico Miranda, que utilizou o Jorge Salgado. E como eles não têm ninguém com empatia, ninguém com uma simpatia para ganhar votos, então eles têm que pescar alguém que tem essa simpatia. O Jorge Salgado, que era muito famoso ali entre os beneméritos, a própria torcida do Vasco achava ele um cara realmente promissor, um gestor, assumiu a CBF lá nos anos 90. Então você vota no cara para você levar toda aquela pecha lá, a caterva, como a galera gosta de falar, para a administração. O Roberto Dinamite foi a mesma coisa. Você utilizou a imagem do ídolo do Roberto Dinamite como um símbolo para eu ser contra o Eurico Miranda naquela época. Então eu voto no Roberto Dinamite para tentar criar uma ruptura, botar no ídolo no Vasco da Gama uma ruptura com tudo aquilo que vinha sendo o Eurico Miranda. E o Roberto Dinamite como gestor foi tão ruim, que a galera olhou o Eurico Miranda
volta aí para nos salvar. Foi isso que aconteceu na época. Maiores detalhes é objeto de outros vídeos. Mas o Roberto Dinamite, como jogador, a gente não pode negar que ele foi um grande ídolo do Vasco da Gama. E eu vejo também um pouco aí uma birra, né? Já que o Romário tem a sua estátua pelos 1.000 gols, que foi muito financiado pelo Eurico Miranda, essa galera também vai ter a estátua do seu ídolo Roberto Dinamite, que é muito financiado, ligado por essa galera que tá lá, né? Que era o Move, que é a Mais Vasco hoje em dia, sempre Vasco, sei lá. Eu também vou ter a minha estátua lá em São Januário. E particularmente, que se faça o campo de São Januário um museu de estátuas. Imagina, com um jogo lá, um bando de estátuas de jogador lá, não tenho problema. Eu mesmo fiz o meu Pix, o depósito lá, na vaquinha lá. Só que agora eles têm que ser um pouco transparentes para saber se a vaquinha até 190 mil, deu 230 mil, um pouco a mais aí, para onde vai esse resto do dinheiro. E depois, a crítica que eu também faço a essa campanha do Roberto Dinamite é a seguinte: tá, eu acho que até aí você pediu o engajamento da torcida para gastar dinheiro para fazer a estátua dele, eu acho que até vai. Mas de novo pediu dinheiro da torcida. Será que toda a campanha deles se resume a vamos pedir dinheiro para a torcida? Será que eles não conseguem formar algo para se vender e chamar empresas para um projeto que deem dinheiro para o Vasco e o Vasco não gastar o dinheiro dele? Meu Deus, isso é muita incompetência para mim. Amanhã eu vou falar sobre o possível novo patrocinador que está vindo para o Vasco. Deixa as notícias se acalmarem, se formalizarem, o próprio Vasco se manifestar oficialmente. Aí a gente discute esta nova onda desses sites de aposta com uma grana pra cacete. Aposta, cassino, jogo, tem dinheiro a rodo em estarem investindo nos clubes de futebol. Beleza? Mas esse é o meu ponto de Roberto Dinamite. Eu acho que ele merece toda e qualquer homenagem. Acho justo. Eu consigo distinguir o Roberto Dinamite, jogador, do Roberto Dinamite, administrador. Embora também tenha outras questões lá da filha dele, lá com os royalties do Gigante da Colina. Enfim, mas como jogador, eu acho que merece sim uma estátua. Que eu falo, é uma boa ideia. Faz um museu de estátuas lá no Vasco da Gama, lá no em Campo de São Januário. Ia ficar maneiro pra caralho. Enfim, meus amigos, deem seu like agora. Vamos lá. Não deixa de ter sido para essa diretoria uma venda da imagem do jogador do Roberto Dinamite. Ou seja, talvez o momento não esteja mais correto ser agora, poderiam esperar o final do campeonato. O time está vindo uma alavancada só, aí eles tiram. Meu irmão, eu não acredito em coincidência. Eles tiram um pouco do holofote do futebol, tiram um pouco do holofote, chama a atenção por Roberto Dinamite. Meu irmão, em qualquer vaquinha que você faça, a torcida do Vasco vai comprar esse barulho, principalmente com ex-jogadores e tudo mais. Aí do nada vem que o Riquelme vai passar para ser empresariado com o Carlos Leite. Logo ele que emprestou dinheiro no Roberto pro Benítez, vir empresta dinheiro pro Vasco da Gama. Logo ele que tem muitos jogadores da base sob o seu empresariado. Logo ele que tá sempre ligado com essas narrativas de que impõe a escalação de jogadores dele. Do nada, o Riquelme, que é a nossa maior joia hoje, ao meu ver, é a joia mais promissora do Vasco, desfilando em campo. Você vê claramente que o cara tem um bom futuro. Vai para as mãos do Carlos Leite e sai do empresário, que é do pai do Neymar, do pai do Menar, que imagina que tem uma puta entrada lá na Europa e qualquer clube lá falar, olha só, meu filho é o Neymar e tem um moleque aqui que joga pra cacete. Parecido com ele. Pô, será que não tem mais entrada? Por isso que eu te fiz uma pergunta. Qual foi a grande venda do Carlos Leite? Você lembra? Eu não lembro, cara. Assim, caramba, esse cara explodiu, o Carlos Leite fez uma puta venda lá na Europa. Ele só faz venda medianas para clubes medianos da Europa. Entendeu? Até mesmo os grandes jogadores dele foram para clubes medianos na Europa. Ele nunca fez uma grande transação. E vai logo para cair na mão dele. E do nada, vem hoje essa informação e ontem lançam a campanha do Roberto Dinamite. Olha como eles vendem nossos ídolos. E assim é troco de banana, chamou o Roberto Dinamite de banana. Troco de banana. O que custou pro Vasco da Gama? Será que teve uma influência do Vasco da Gama? Será que teve pressão? Ou simplesmente foi um papo ali de empresário? Cara, tem que vir a público explicar. Ah, não, isso é relação interpessoal, é privado, caralho. Tá falando de uma joia do Vasco da Gama caindo na mão de um empresário do Vasco da Gama que tem altas narrativas prejudiciais ao Vasco da Gama e ninguém vai pesquisar? Vocês mesmos, jornalistas do Vasco,
da Grama, grandes YouTube, que são jornalistas, estão lá dentro, não vão trazer uma informação mais concreta. Como é que se deu essa troca? O motivo que se deu essa troca? Os valores envolvidos nessa troca? Será que teve pressão da diretoria do Vasco para formar o moleque para ser? Porque, por muita coincidência, o moleque agora conseguiu uma sequência de 3, 4 jogos seguidos. Até então, sempre estava machucado, jogava para base, tinha uma chance ou outra, não era colocado em campo. Do nada, agora vem a notícia para o Carlos Leite que ele vai empresariar e teve uma sequência de jogos. É muita coincidência? Não acredito em coincidência, meu irmão. Vamos lá buscar as informações, traz para o torcedor, porque é a dúvida. Hoje eu estou aqui como torcedor, na dúvida de saber como é que se deu essa transação. Do nada. E particularmente eu nunca vi isso, assim, chamar atenção por causa do nome envolvido, Carlos Leite. Um moleque com 18, 19 anos trocar assim de empresário. Para mim, um empresário mediano como o Carlos Leite, que ele só comanda realmente o Vasco da Gama. Talvez tenha entrado lá no Corinthians hoje, levou o Matheus Vital de graça para lá. Então, quer dizer, a próprio Vasco da Gama vem de uma suposta homenagem aí ao Roberto Dinamite, acaba de repente, se desfazer de uma das joias que pode se tornar, ao meu ver, um dos maiores ídolos do Vasco, um moleque que tem futuro. Sabe, aqui eu tô prevendo, tô falando, posso estar falando besteira, tomara que ele tenha uns anos e anos no Vasco da Gama. Mas não é isso que eu acredito, infelizmente. Ou seja, venderam a imagem do Roberto Dinamite para obscurecer, esconder a transação, que eu quero saber muito como é que ocorreu essa transação da nossa base. E ficar de olho, não vamos deixar que queremos sair de graça. Esse é o meu comentário de hoje, meus amigos. Largue um dedo no like, escreva nos comentários as suas também indagações, se você tem resposta às perguntas que eu faço, se você quer saber maiores detalhes, beleza? Que talvez assim a gente provoque o Vasco. Beleza, meus amigos? Um bom dia, abraço, até amanhã, tchau!